Boa tarde a todos. Exatamente 5 horas da tarde, enquanto eu gravo aqui esse vídeo. Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é João. Eu sou um dos responsáveis aqui pela mesa de renda variável da Convex Investimentos e a gente vai dar início a uma série aqui de vídeos mensais com o objetivo de trazer um pouco sobre o cenário, né, econômico, tanto do Brasil quanto internacional, com o intuito de deixar os nossos clientes mais a par, né, de tudo aquilo que está acontecendo e também falar um pouco sobre o que se espera do futuro, tá? Claro que previsões de mercado, né, costumam errar, é bom deixar isso claro desde o início, mas o que o mercado espera daqui para frente. Inclusive, seria interessante que todo mundo que, né, for ver esse vídeo possa, inclusive, dar algum tipo de sugestão, ou se ficar com alguma dúvida, comenta com o teu assessor, né, o que de repente ficou muito técnico, até para a gente ir aprimorando, né, o formato desse vídeo aqui e deixar isso cada vez mais claro e melhor aí para vocês que vão ver. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. Agora na tela aqui, um dado importante, tá? Que saiu ali no final de julho, na verdade, 31, o Banco do Japão acabou subindo a taxa de juros ali em um movimento que não era esperado pelo mercado. E o presidente, né, do banco ali do Japão, o Ueda, ele acabou, enfim, ele disse que poderia ser que, inclusive, tenha mais aumentos de juros nos próximos meses. E o que isso ocasionou, tá? Teve uma forte queda aí de ativos de risco, né, no mundo todo, principalmente na Bolsa de Tóquio, por causa de algumas posições de carry trade que foram encerradas pelos investidores. O que é o carry trade? O investidor, geralmente, ele acaba tomando dinheiro emprestado em países onde a taxa de juros é mais baixa, que é o caso do Japão. E ele acaba pegando esse dinheiro lá e aplicando em países onde a taxa é mais alta, né, para ganhar essa diferença. Como a taxa do Japão acabou aumentando e tinha essa perspectiva de ela continuasse aumentando, muitos investidores tiveram que encerrar essas posições, por quê? Porque isso acaba ficando caro, né, quando eu subo a taxa de juros lá. Então, ele acaba tirando o dinheiro de outros países, seja ativos de renda fixa e até ativos de risco, né, ações, enfim, e trazendo esse fluxo de volta para o Japão. Então, isso provoca a queda, né, de moedas de países emergentes, principalmente, e ações. Então, aqui um outro gráfico para mostrar para vocês de maneira mais prática o que aconteceu. O Nikkei 225 é basicamente o índice da Bolsa japonesa, e ali, né, no dia 2 e na sexta-feira, perdão, no dia 2, né, principalmente teve uma queda aqui muito grande, né, que continuou acontecendo ali na segunda-feira por um outro dado que também saiu, que foi do payroll dos Estados Unidos, e depois acabou voltando, tá? Vou dizer aqui o porquê que isso aconteceu, mas basicamente para mostrar, né, o quão forte foi esse movimento aqui de realização de ativo de risco, né, inclusive na própria Bolsa do Japão, tá? Vamos lá. Na mesma semana, ali no dia 2 de agosto, na sexta-feira, saiu o payroll dos Estados Unidos, e após alguns dados, né, de pedidos de auxílio-desemprego que aconteceram ali nessa mesma semana, que vieram, né, abaixo do esperado, começou a ocorrer um temor de recessão nos Estados Unidos, que foi, inclusive, intensificado após o payroll, né, que saiu ali na sexta. E, então, esse payroll, ele disse basicamente o quê? A taxa de desemprego ela aumentou para 4,3 em julho, comparado a 4,1 que estava em junho, né? Enquanto a economia dos Estados Unidos adicionou somente 114 mil novas folhas, né, de pagamentos, no caso não agrícolas, que foi um número muito abaixo do esperado e inferior também ao dado de junho. A estimativa, né, a projeção era ali 176 mil, após um aumento de 206 mil em junho. Então, isso provocou esse temor de recessão. Então, novamente, mostrando aqui o que aconteceu no mercado americano.
principalmente com taxa de juros. Taxa de 2 anos fechou muito, né? Fechou basicamente aí 6,3%, que é um movimento muito grande, e a de 10 anos também fechou bastante, já na sexta-feira, porque quando a gente tem um temor de recessão, o mercado precisa baixar os juros para tentar conter essa perda de atividade econômica que pode acontecer no futuro. Então, essas taxas de juros acabaram caindo bastante e, de novo, né, ativos de risco ali também acabaram performando muito. S&P, que também caiu muito ali, né, a gente até fechou um gap aqui na sexta para segunda por causa desse temor de recessão. No dia 5, saiu um outro dado, que é o índice de gerente de compras, né, o PMI, que basicamente mede o índice de atividade ali, né, do setor de serviços dos Estados Unidos. Ele acabou subindo de 4,8, tá, para 51,4 em julho, de junho para julho, né, e isso trouxe um pouco de alívio, porque mostrou que a atividade, né, nesse setor de serviços, ela seguia forte. Então, né, voltando aqui para os gráficos, e esse dado saiu na segunda-feira, tá? Dia 5. A gente teve uma volta aí, principalmente em S&P, a taxa de juros voltou a subir, embora, né, não muito, e o próprio Nikkei acabou subindo praticamente tudo que ele havia caído na segunda-feira, tá? Ainda nessa mesma Ainda nessa mesma semana, na terça-feira, quarta-feira aqui terça-feira do Japão, quarta-feira, né, aqui para a gente, Brasil, Estados Unidos, o vice-governador do Banco do Japão, o Shida, ele afirmou que o Banco Central não vai, né, não irá aumentar as taxas de juros enquanto os mercados estiverem estáveis. Né? Então, ele minimizou basicamente a possibilidade dos juros no Japão continuar aumentando. E essas declarações, elas contrastaram, né, com as declarações que foram da semana passada, né, do EDA, quando o BOJ, né, o Banco Central ali do Japão, acabou surpreendendo, né, o mercado como um todo ao ter elevado essa taxa de juros. Na mesma semana ali do dia 5, na terça-feira, o vice-presidente do Banco do Japão afirmou que o Banco Central não ia mais aumentar as taxas de juros, né, enquanto os mercados estivessem estáveis. Então, isso minimizou a possibilidade, né, de um aumento de juros no mercado japonês. E isso foi contra, né, as declarações que tinham sido, de certa forma, um pouco mais agressivas do governador Ueda, né, na semana passada, quando, né, novamente, o Banco Central do Japão surpreendeu, né, ao ter elevado essas taxas de juros. Então, isso fez com que, novamente aqui na tela para vocês, o índice Nikkei voltasse, tá? Para patamares ali mais próximos de 34, quase 35 mil pontos, depois da queda, né, da queda forte ali que aconteceu na segunda-feira. Assim como as taxas ali do mercado americano também, né, na segunda, na terça-feira, aí, após essas declarações e os outros dados que vieram em contraste com o payroll, né, na sexta, mostraram que o índice, né, enfim, o setor de serviços ali estava forte, então isso fez com que alguns ativos voltassem ali, né, para patamares um pouco maiores. Um outro ponto aqui que é legal mostrar é o VIX, aqui na tela. Agora, o VIX ali na segunda-feira, né, após toda essa situação do payroll, acabou batendo ali em algum momento do dia praticamente 65, tá? E fechando ali próximo de 38, o que foi basicamente um aumento de 64%, tá? E o VIX não tinha chegado a esse patamar desde o pré-pandemia, né, quando atingiu ali próximo a 82. Então, foi um movimento ali muito forte do VIX, né, dado esse temor de recessão, que foi atenuado, né, após as falas aí do Ushida, né, do vice-governador do Japão, e também após os dados, né, do PMI ali, que saiu do dia 5 nos Estados Unidos. Então, isso trouxe um pouco de alívio
para o mercado. Bom, o que é o VIX, né? O VIX, basicamente, ele é um índice que mede volatilidade, tá? Que é calculado, basicamente, ele reflete o desempenho das ações das empresas do S&P 500, né? O S&P 500, por 30 dias seguidos. Então, quando esse índice sobe muito, significa que o mercado como um todo está com medo, e quando esse índice sobe, geralmente ativos de risco acabam caindo. Né? E de maneira inversa, né, se o VIX acaba caindo, isso significa, né, basicamente que os ativos de risco ali podem ter uma performance melhor ali no futuro, tá? Resumindo aqui, né, falando sobre essa situação do payroll, índices de atividade, taxa de juros ali do Japão, o que tudo isso significa, tá? O Banco Central americano, ele tem tentado desacelerar a economia, né, dado que a inflação de lá veio, né, estava em patamares altos, eles estão conseguindo chegar à meta ali aos poucos, né, de 2%, mas esse dado aí do payroll na sexta-feira mostrou que talvez essa desaceleração que estava ocorrendo lá fosse muito mais forte do que estava esperando, do que o mercado estava esperando, né, então o mercado como um todo, ele prefere processos mais graduais, de maneira mais lenta, e que não provoquem, né, esses solavancos tão fortes como foi esse dado do payroll ali que saiu na sexta-feira. Então, essa desaceleração tão brusca, né, da economia, ela pode resultar em lucros, né, piores para as empresas no futuro, diminuir a arrecadação de impostos. Então, teve essa reação aí, até um pouco exagerada, né, das ações na sexta-feira, mas, novamente, que foram amenizadas aí pelos dados da semana seguinte, tá? Um outro dado importante aqui para falar foi o IPCA agora de julho, que saiu no dia 9 de agosto. Teve uma alta, né, de 0,38, que mostrou uma aceleração ali em relação a junho, tá, que veio em 0,21. E esse dado ele veio um pouquinho, né, levemente aí acima das expectativas de mercado, que estavam em torno aí de 0,35%, tá? De certa forma, a inflação ela vem caindo, né, ao longo do tempo, dado todo o cenário ali que a gente teve de pandemia, mas a inflação ali, né, ela está enfim, dos últimos 12 meses, ela está se aproximando ali de 4,5%, que é um ponto de preocupação, porque ela está atingindo o teto, né, que é definido ali pelo CMN. Então, isso mostra que a inflação futura, lá para 2025, 2026, ela está começando a ficar desancorada. O que quer dizer desancorada? Ela está começando a fugir, né, desse teto ali, e aí ela pode passar desses 4,5, ir para 5, 5,5, 6, enfim. Então, isso é um ponto que, se a inflação continuar subindo, e a gente tem alguns riscos altistas, tá, para a inflação, dado o dólar que está em patamares elevados, também a gente tem algumas situações com a possibilidade de ocorrer laninha a partir de setembro, que pode ocasionar inflação de alimentos, talvez até alguma coisa no sentido de energia, enfim, então a gente tem alguns vetores altistas para a inflação que traz um ponto de preocupação e pode, né, o mercado já está enxergando aí uma alta na taxa de juros básica, né, na Selic agora para setembro, em torno de 0,5 a 0,25. É claro que hoje é difícil, né, o mercado tentar balizar se vai ser um aumento de 0,25, de 0,5, mas, de maneira geral, o mercado está esperando uma alta da Selic agora, já no mês de setembro. Bom, embora a gente tenha todo esse cenário aí que, de certa forma, preocupa, a gente teve um mês de agosto muito bom para a Bolsa e vários outros ativos, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês agora alguns índices, tá? Como performou aí o mercado agora no mês de agosto. Agora na tela aqui para vocês. Então, aqui, né, nessa coluna mês de agosto, a gente teve o CDI aí rendendo aproximadamente 0,87, Ibovespa subindo 6,54% no mês, tá? Small caps, que enfim, média aí a capitalização, small caps que são empresas aí de menores capitalização também acabou subindo bastante, tá?
E basicamente o Bovespa, dividindo por setor aqui, ele tem um peso muito grande em financeiro, né, e também em algumas utilities. Então, basicamente, o que explica a parte da performance do Bovespa ter sido elevada aí no mês de agosto foi essa melhora aqui do índice financeiro, tá? De onde veio, né, toda essa melhora aqui para o Bovespa, né, para a nossa bolsa aqui no Brasil? Basicamente, a gente teve um melhor resultado, tá? O resultado ali das empresas do segundo trimestre agora de 24 vieram melhores, tá? Em todas as linhas ali da DRE, quando eu falo DRE, eu estou falando tanto de receita quanto EBITDA, quanto lucro e até a geração de caixa das empresas. Então, toda essa melhora, né, no balanço ali das empresas, acabou, enfim, trazendo um resultado melhor, né, e fez com que alguns ativos performassem bem. Agora aqui na tela, só tentando trazer um pouco alguns dados sobre o que saiu, né, de balanço ali agora no segundo trimestre de 24, um estudo aqui do BTG, tá, que saiu ali dia 9 de agosto. Basicamente, se a gente olhar aqui para o segundo trimestre de 24, quando eu estou falando aqui dessa parte mais baixa, né, que eu estou falando de resultados mais fortes ali do que o esperado, eu tenho 40%, né, então 40% das empresas divulgaram resultados considerados fortes, tá? Enquanto somente 21 foi fraco. Então, isso mostra uma melhora em relação ao primeiro trimestre de 24 e também em relação ao segundo trimestre de 23, que acaba sendo, enfim, o trimestre para comparação, né? Aqui também, para trazer um outro ponto, algumas ações que subiram mais e acabaram carregando o nosso índice, tá? Agora na tela aqui para vocês. Basicamente, essa tabela aqui mostra qual a participação, né, desses papéis no Ibovespa e o quanto cada um deles rendeu ali aproximadamente no mês. Tá? Esse dado aqui foi da sexta-feira do dia 30, então o mercado não tinha fechado ainda, tá? Mas basicamente o que contribuiu tanto para essa melhora aí de 6,54 do Ibovespa, tá? Como eu falei, índice financeiro, então basicamente ações de banco aqui subiram bastante, né? Principalmente Bradesco, que como reportou um resultado positivo ali de maneira geral, subiu praticamente 25% no mês. Seguradora também, BBSE, a própria B3, né, 15%. A Petrobras também subiu bastante, que tem um peso grande aqui no Bovespa, o Banco Itaú com 8,6%, enfim, né, basicamente foi carregado aí devido a esses resultados aí melhores, né, do segundo trimestre reportado pelas empresas, mas um outro fator que acabou contribuindo também bastante foi essa queda, né, da taxa de juros ali do mercado americano. Por quê? Se a taxa de juros do mercado americano acaba caindo, isso deixa de ser tão atrativo para investidores no mundo todo. Então, ele acaba resgatando, digamos assim, essa renda fixa no mercado lá fora, no mercado, né, americano, e esse fluxo acaba vindo para mercados emergentes, principalmente o Brasil, que, enfim, acaba sendo um país que acaba atraindo investimentos, né, quando essa taxa de juros ali no mercado americano cai, né? Então acaba trazendo esse fluxo e aí a bolsa aqui consequentemente acaba melhorando também e também a gente vê uma queda do dólar, tá? Que foi o que acabou acontecendo ali. Agora tentando mostrar um pouco da performance do dólar aí no mês de agosto. Vamos lá. Aqui, né, no dia 2, ali dia 1, depois de payroll, depois de todos aqueles dados ali que foram ruins para o mercado, o dólar subiu bastante ali, chegou a 5,75, teve ali um momento de atingir 5,82, né, o que é bem alto, mas ele acabou cedendo aí após algumas falas, né, de membros do governo reafirmando, né, o compromisso com o arcabouço fiscal e também toda essa possibilidade de corte de juros, né, pelo mercado americano agora em setembro, né? Então o dólar acabou cedendo aí, chegou a 5,40, mas ele acabou voltando de novo, né? Dado toda a situação fiscal que a gente enfrenta no Brasil, né? Com gastos cada vez maiores e embora a arrecadação também tenha melhorado, tá? A gente vem enfrentando
enfim, déficit, né, no primário, o que acaba contribuindo para um dólar mais forte. Voltando aqui para alguns indicadores de mercado, eu já tinha mostrado ali do CDI, tá? Mas acho que é legal também mostrar essa comparação aqui com a poupança, 0,57% no mês, o ouro também, que subiu aí 3,19%, o IFIX, né, que é basicamente aí o índice de fundos imobiliários, e o dólar, que na performance agregada do mês, a gente teve menos 0,4%, então dá para dizer que ele ficou praticamente estacionado aqui do começo ao final do mês, né? Outro dado aqui bem legal de mostrar, que é bem relevante, a gente tem aqui um gráfico, né, uma ferramenta aqui da CME, que mostra qual a probabilidade ali de a gente ter um corte, né, da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então, a taxa atual hoje está ali na banda de 5,25 a 5,5, tá? Então, o mercado, né, estima que vai existir um corte aqui, né? Existe probabilidade de 57% de ter um corte aí de 0,25, tá? Quando a gente vai ali para novembro, a gente está falando que 50%, né, de probabilidade de cair mais 0,25 já na reunião de novembro. Então, no agregado aqui até dezembro, o mercado espera, né, a maior probabilidade aqui de 40%, que essa taxa caia em torno de 1% até o final do ano, tá? O que acaba contribuindo aí, né, para, como eu disse anteriormente, acaba contribuindo para ter um fluxo maior para países emergentes. Por quê? Porque a taxa de juros lá dos Estados Unidos faz com que investir em renda fixa, né, deixe de ser tão atraente, e aí os investidores acabam migrando para outros ativos, buscando um maior retorno. Já tratando aqui sobre cenário, né, daqui para frente, agora na sexta-feira a gente tem um relatório, de novo, né, o payroll, que vai sair na sexta-feira, e isso vai ajudar a balizar melhor, né, qual vai ser o corte aí na taxa de juros ali pelo Fed agora já em setembro, tá? Se esse dado vir abaixo do que o mercado tem como previsão, pode aumentar as chances de ocorrer um corte maior já nessa primeira reunião de setembro, talvez, né, de 0,5%. Então, a gente está dependente aí de alguns dados aí para tentar estimar melhor, né, como vai ser esse comportamento aí da taxa de juros no mercado americano, que acaba impactando a nossa curva de juros aqui também no mercado local. Nesta semana a gente teve também o resultado aí do PIB do segundo trimestre agora do Brasil, né, que apresentou aí um crescimento de 1,4%, tá? Que foi contra, né, as expectativas ali que previam algo em torno de 0,8%, perdão, de 0,9%. E além disso, também o crescimento de 0,8% que tinha sido registrado no primeiro trimestre foi revisado para 1%. Então, o que esses dados, né, de PIB demonstram para a gente? Basicamente, que a atividade está se mostrando mais forte do que esperado, e isso reitera, né, uma certa necessidade ali de cautela, né, por parte do Banco Central, dado que o PIB mais forte acaba tendo o efeito inflacionário, né? É claro que boa parte desse desempenho aí do PIB foi atribuída principalmente a estímulos fiscais, né, aumento do salário mínimo, uma retomada do crédito e até o crescimento, né, dado esse aumento do salário mínimo da renda real. Esses dados podem se estabilizar, tá? Mas de maneira geral, isso é positivo para o PIB e novamente acaba trazendo preocupações com a inflação. E aí a gente entende que pode ter uma postura aí mais hawkish, né? Quando a gente fala mais hawkish, é mais contracionista, né? Por parte aí do Banco Central, e isso acaba elevando, né, a possibilidade de aumento na taxa Selic agora já em setembro. Então, o mercado está esperando aí basicamente 0,5% de aumento, tá? Talvez 1% de aumento no total nas próximas reuniões, enfim, né, desse ciclo aí de aumento mais curto, e muita gente diz que isso é ruim, né? Mas tentando trazer aqui o porquê que isso pode ser benéfico, tá? Subir a Selic agora, né, como eu falei, as metas, né, basicamente a inflação ali, a previsão para 25, ela está se aproximando, né, daquela
daquele teto, né, que, enfim, definido ali pelo CMN. E se a gente, né, se o Banco Central acaba subindo essa taxa Selic agora, isso pode ser benéfico, por quê? Porque ajuda com que essa inflação ali em 2025 possa voltar, né, possa ser ancorada e ceder um pouco, né, talvez voltar próximo a 4, talvez ficar até um pouco abaixo disso. E isso faz com que a curva de juros futuro, né, os vértices ali mais longos, eu estou falando de vencimento para a partir de 29, né, até 35, esses vértices, né, acabam cedendo. Então, isso é benéfico para ativos de risco, né? Então, ou seja, o aumento de juros agora pode fazer com que a inflação futura ceda, curva de juros ceda, e isso acaba sendo benéfico para ativos de risco, tá? Por quê? Porque o que importa, na verdade, é a taxa de juros lá na frente, não a taxa de juros nesse curto prazo, né? Então, por quê? Porque isso vai impactar, né, o lucro das empresas lá na frente, vai diminuir o custo da dívida dessas empresas e, consequentemente, vai trazer maior lucro, né, de maneira geral, as empresas vão crescer mais, então isso acaba sendo benéfico, tá? Embora a gente tenha toda essa preocupação, né, que, enfim, isso é algo que a gente carrega faz muito tempo no Brasil, né, que é a situação do déficit público, tá? Que em julho apresentou aí um dado ruim, tá? Foi 21,3 bilhões de déficit contra 6,9 bilhões que eram previstos, né? Então ficou muito acima do que era esperado. E aí o governo vem apresentando algumas medidas, né, que saiu agora na sexta-feira, dia 30, a proposta, né, de lei orçamentária para 2025, e o governo está tentando elevar alguns impostos, né? Então o CSLL em um ponto percentual ali para empresas e acho que 2%, né, algo próximo a 2% para instituições financeiras. E isso, de novo, é o dobro do que o mercado estava esperando. E também tem uma proposta para aumentar o JCP, né, de 15 para 20. Isso pode ajudar o governo a arrecadar ali algo próximo a 21 bi, né, em 2025. Então, a gente segue com uma dívida bruta crescendo, né, em relação ao PIB do país, e isso acaba fazendo com que exista um risco, né? Um risco país acaba sendo elevado e acaba, inclusive, diminuindo, né, o apetite de investidores estrangeiros trazerem dinheiro para cá, tá? Então, é uma preocupação que existe já faz algum tempo e está na mídia aí, né? A gente vive ouvindo que o governo está tentando arrecadar cada vez mais para tentar justamente diminuir esse déficit, né, que vem acontecendo aí mês a mês, dado que o governo tem um perfil mais expansionista, né, e acaba gastando bastante, tá? Algumas notícias aí na mídia, né, imagino que todo mundo tenha visto, que está gerando muito ruído, né, institucional aí por parte que envolve, na verdade, o STF, né, e o Elon Musk ali, com o Twitter, o novo X e a Starlink, colocando aqui na tela para vocês agora. Enfim, todo esse ruído aí gerado pode acabar trazendo uma insegurança jurídica, né, para o Brasil. Inclusive, um dos gestores aí mais famosos aí do mundo, Bill Ackman, chegou a sugerir que o Brasil é um país ininvestível, né? Isso, de certa forma, acaba afastando o capital estrangeiro, e afastando o capital estrangeiro faz com que o fluxo que a gente espera com a queda de juros lá dos Estados Unidos acaba sendo atenuado, e também isso pode impactar o nosso dólar aqui, né? Porque, enfim, sem trazer fluxo estrangeiro, o dólar pode subir. Então, dado todo o cenário, toda a preocupação de inflação, gastos do governo, a gente ainda acaba tendo todos esses problemas com o STF, que acaba impactando, né, trazendo essa insegurança jurídica. Aqui, estou tentando colocar os fatos, tá? Não quero dizer quem está certo ou quem está errado, mas a questão é que isso acaba prejudicando o país como um todo e afastando, né, enfim, investidores estrangeiros de fazer alocações aqui no Brasil. Isso, consequentemente, acaba impactando novamente
dólar, taxa de juros, inflação, enfim. Então, a gente tem todas essas preocupações aí agora futuras, tá? Embora o cenário seja um pouco mais positivo, dado essa queda, né, de juros ali no mercado americano, que acaba, às vezes, sendo mais importante, tá, do que fatores internos aqui. Embora a gente precise também que esses fatores internos estejam alinhados, né, com tudo que está acontecendo lá fora, para que a gente possa, né, continuar aí com a bolsa subindo, o dólar cedendo, né, e ter uma situação econômica um pouco mais favorável aqui para a gente. Agora, para mostrar somente um pouco mais os dados aí pelo qual eu falei, dos quais eu falei, aqui na tela agora, o relatório do BTG mostra qual aí a expectativa da taxa Selic, né, em relação agora a 2024 e 2025, tá? Então, sim, a gente pode ter um aumento de juros, né, a partir agora de setembro, talvez indo até 12%, né, e ficando estável ali, talvez até primeiro, segundo trimestre de 2025, mas isso vai contribuir para que lá na frente, né, talvez metade, mais terceiro, quarto trimestre de 2025, a gente consiga enfim, diminuir essa taxa Selic e até chegar abaixo do patamar de hoje, que está em 10,5, tá? Questão da expectativa de inflação, né? Como eu disse, 2025 subiu ali quase próximo a 4%, e para 26 também, né, que é bastante importante, acabou ali subindo. Então, a gente precisa, né, de um esforço ali do Banco Central em aumentar essa taxa de juros para que essas inflações, né, essas expectativas aí para 2024, 2025 possam ceder, para que daí sim, lá na frente, a gente possa voltar a cair juros aqui no Brasil. Questões de projeção, né, para 2024. PIB real, 2,4% aqui, projeção do BTG. Taxa de desemprego ali, algo em torno de 7,9%, tá? Para o final do ano, o BTG espera uma taxa de 11,75%, tá? IPCA, algo em torno de 4,5%, né? Que, como eu disse, está se aproximando aquela teto, né, de inflação ali, de meta, né, do CMN. E expectativa de câmbio ali em 5,35, tá? E esse câmbio hoje tá muito acima, né? Então, se as coisas caminharem, né, a nosso favor no sentido de taxa de juros subindo, e todos esses imbróglios, né, que a gente tem aqui com situação fiscal e também essa situação de insegurança jurídica, possam permitir, né, que esse dólar aí ceda e acaba ajudando na inflação também a ceder um pouco mais lá na frente. E aqui é importante, né, é legal mostrar um pouco qual a estratégia, né, de alocação aqui do BTG, dado 3 perfis de carteira, tá? Conservador, balanceado e sofisticado. A renda fixa aqui para conservador, 81%, tá? Esses 81% aqui de renda fixa estão divididos basicamente 65% pós-fixado, enfim, aqui eu não vou me ater a que tipo de ativo, tá? Mas 65% pós-fixado, alguma coisa em torno de 16, 15% inflação, nada de pré-fixado, dado que a gente tem um problema dessa taxa de juros subir, e às vezes não faz muito sentido a gente alocar pré-fixados muito curtos, tá? É melhor a gente alongar o prazo desses pré-fixados, porque a gente acaba pegando uma taxa melhor. Retorno absoluto, que é basicamente multimercado, 8%, 6% em ações. Aqui é legal falar que mesmo para quem tem um perfil mais conservador, é sempre legal ter alguma coisa em ações. Vide a performance que a gente viu de Bovespa agora em agosto aí com 6,54. É claro que a bolsa é muito volátil, né? Ações tem que tomar um pouco de cuidado, mas é sempre legal ter alguma coisa em carteira, mesmo que seja pouco, tá? E aqui 5% em ativos alternativos, né? Aí eu estou falando de fundo imobiliário, criptoativos e até alguma coisa de câmbio. No caso aqui para conservador, apenas fundos imobiliários com 5%. Pulando aqui para sofisticado, tá? A gente já cai para 51% de renda fixa. Desses 51, eu tenho 20 aqui pós-fixado, 27% aqui inflação.
Aqui eu já tenho, né, um pré-fixado em 4% da carteira, multimercado 18% e ações eu acabo vindo para 21% aqui, enquanto alternativos em 10%. Tá? E aqui qual que é o posicionamento, né, dada a performance aí do último mês e o cenário neutro, tá? Então, assim, basicamente mantendo ali as posições de junho em relação para cá. Aqui está tudo explicado, a gente vai subir aí o relatório aqui, né, no YouTube para que vocês possam fazer o download para quem queira ler, entender um pouco mais, mas apenas passando aqui, né, de maneira mais geral. E aí, né, renda variável ali, ações, como eu disse, muitos investidores ali realizando os ganhos de julho e agosto, que a bolsa performou bem também em julho, né? E dado todo o cenário, alguns investidores acabam preferindo por realizar ali os ganhos, né, e esperar ali uma definição do cenário um pouco melhor para retomar, né, as posições ali em renda variável. Bom, é isso. Se ficou alguma dúvida aqui em relação ao que eu comentei, por favor, se sinta à vontade para perguntar para o teu assessor. Sugestões são muito bem-vindas, tá? Até para a gente entender aí do lado de vocês se está claro, né, tudo isso que eu estou falando, se faz sentido ou não. Para, como eu disse, a gente ir ao longo do tempo formatando, né, esse vídeo, né, essa pauta aí mensal para deixar o mais palatável possível, né, para vocês aí, investidores, nossos clientes, e a gente, enfim, seguir melhorando. Se possível, compartilhe o vídeo aí, né, com, enfim, amigos, a família, etc., principalmente para quem gosta bastante de acompanhar o mercado. Eu acho que talvez fique um pouco difícil de entender um ponto ou outro, mas eu acho que é um resumo legal aí para quem quer entender basicamente o que está acontecendo tanto no cenário local quanto internacional. É isso, pessoal. Obrigado e até o mês que vem.